Ela sentiu o peso do olhar, mas não cedeu. Concentrou-se na bandeja e na próxima tarefa. Mas Harrison não iria desistir tão fácil. Ele já havia decidido. Ela seria sua diversão naquela noite. Maria Evelyn foi criada em uma cidade rural e tranquila, na Geórgia, um lugar onde sonhos grandiosos pareciam tão distantes quanto a lua. Sua mãe, uma enfermeira solteira e determinada, fazia longos plantões, muitas vezes dobrando turnos, só para garantir comida na mesa para Maria Evelyn e seus 2 irmãos mais novos. O dinheiro era escasso, mas a música nunca faltou em casa. As fitas cassete antigas da mãe e um piano vertical amassado, doado por um vizinho, foram a base do amor de Maria Evelyn pela melodia. Aquele piano, desafinado e com teclas faltando, virou seu refúgio. Enquanto outras crianças brincavam na rua, ela passava horas pressionando teclas, reproduzindo músicas pop de ouvido, até começar a explorar partituras clássicas que encontrava em livros de biblioteca. Seu talento começou a chamar a atenção. Tocou em assembleias escolares, cultos e feiras locais, mas nem os aplausos apagavam a dura realidade. O obstáculo entre o talento e a oportunidade era o dinheiro. Aos 19 anos, ficou claro que um diploma em música teria que esperar. Bolsas caíram por terra, contas se acumularam e a família veio em primeiro lugar. Maria Evelyn então guardou seus sonhos como partituras dobradas, substituindo-os pela decisão de se sustentar da forma que conseguisse. Mas nunca os abandonou de verdade. A música não era só uma paixão, era quem ela era. Ao se mudar para São Paulo alguns anos antes, ela se candidatou ao restaurante do Teatro Municipal, não apenas pelo salário, mas por causa do piano de cauda que ficava perto do bar de vinhos. Mesmo que raramente tocasse nele, sua presença a reconectava com seu propósito. A música ainda estava lá, apenas esperando. Naquela noite, quando Harrison e seu grupo se acomodaram em uma cabine de canto, Maria Evelyn se aproximou com a bandeja equilibrada com precisão. Harrison pediu um bourbon envelhecido e fez uma piada alta o suficiente para arrancar risadas das mesas ao redor. Maria Evelyn sorriu educadamente enquanto anotava os pedidos, mantendo o tom calmo, mesmo sentindo algo estranho no olhar dele. Maria Evelyn, ele disse, estreitando os olhos para ler seu crachá. Parece nome de alguém com um talento secreto, ou 2. O comentário a pegou um pouco de surpresa, mas ela respondeu com um aceno educado e se afastou. Não percebeu o sorriso malicioso que ele trocou com seus companheiros, nem o modo como o olhar dele ainda a acompanhava depois que ela virou as costas. Mas Harrison não estava apenas observando, estava tramando. E antes que a noite acabasse, Maria Evelyn seria o centro de um espetáculo para o qual nunca havia se inscrito. A noite seguia como qualquer outra. Risos suaves, tilintar de talheres e a melodia distante do piano preenchendo o ar. Maria Evelyn mantinha o ritmo, evitando o olhar insistente de Harrison enquanto se revezava entre as mesas. Já havia lidado com muitos clientes difíceis, mas havia algo nele que era diferente. Não era só arrogância, era intencional, calculado. Sua presença tinha um peso, uma tensão que fazia a pele dela arrepiar. Quando os aperitivos chegaram à mesa, Harrison já havia começado seu show. Embora não o tipo de espetáculo que Maria Evelyn esperava. Ele comandava a conversa com histórias exageradas de conquistas, cheias de alfinetadas sutis contra pessoas sem ambição. Seus colegas riam no tempo certo, enquanto os outros clientes trocavam olhares irritados, já cansados do volume. Maria Evelyn seguia focada no trabalho, cabeça baixa, até que voltou à mesa dele com uma garrafa de vinho tinto. Foi quando ele a surpreendeu. "Então me diga, Maria Evelyn", disse alto, cortando o ambiente com a voz. "O que você realmente faz quando não está servindo pratos? Uma mulher como você deve ter 1 ou 2 sonhos." A atenção repentina fez sua mão vacilar levemente ao colocar a garrafa na mesa.
Ela forçou um sorriso. Eu toco piano às vezes, disse com suavidade, esperando que aquilo o satisfizesse e encerrasse o assunto. Mas o rosto de Harrison se iluminou com um entusiasmo que ela não gostou nem um pouco. Pianista? Ora, que encantador! Ele disse sorrindo, como se tivesse descoberto um brinquedo novo. Por que não nos presenteia com um pequeno concerto? Maria Evelyn congelou. Por um momento, o salão pareceu pausar. As conversas diminuíram. Os olhares se voltaram para a cena. Ah, eu não poderia. Ela respondeu rapidamente, rindo de forma nervosa. Estou aqui só para trabalhar hoje. Mas Harrison não recuou. Bobagem, ele trovejou. O piano está bem ali. Alguém com grandes sonhos não tem medo de uma plateia pequena. Seus amigos riram, claramente se divertindo, enquanto outros clientes próximos se viraram para assistir. O peito de Maria Evelyn apertou. O calor da atenção deles queimava através de seu uniforme. Ela queria ir embora, desaparecer. Mas as palavras de Harrison ecoavam, altas e cortantes. Eu realmente não deveria. Ela gaguejou, olhando ao redor, como se alguém, qualquer pessoa, pudesse intervir. Mas seus colegas de trabalho continuaram imóveis, incertos. Harrison recostou-se na cadeira, girando o copo na mão com aquele mesmo sorriso arrogante. Ah, disse ele com falsa decepção. Só sonhos, nenhuma coragem. Que pena. As palavras bateram mais forte do que ela esperava, desdenhosas, humilhantes, feitas para diminuí-la. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ela não era do tipo confrontadora, mas aquilo a feriu fundo. E lá no fundo da mente, a voz da mãe dela se elevou acima do ruído. Nunca deixe que alguém decida seu valor, Maria Evelyn. Você é muito mais do que eles conseguem enxergar. Um silêncio se instalou entre os dois. Maria Evelyn olhou para o piano, depois para Harrison. O sorriso dele a desafiava a recuar. E contra todo instinto que gritava para ela continuar pequena, ela deu um passo à frente. Tudo bem, disse Maria Evelyn, a voz baixa, mas firme. Eu vou tocar. O restaurante silenciou como se a pressão do ar tivesse mudado. Todos os olhares a seguiram enquanto ela caminhava até o piano. Cada passo era uma batalha entre o medo e a determinação. O tilintar dos talheres cessou. As conversas viraram murmúrios. E quando ela alcançou o reluzente piano de cauda no canto do salão, parecia que todo o ambiente tinha congelado para assistir a um duelo. A luz do refletor a envolveu, lançando-a em um feixe de calor e nervosismo. Sentou-se devagar, suas palmas tocando levemente as teclas frias e indiferentes. Atrás dela, Harrison recostou-se, sorrindo com divertimento, braços cruzados, como se já comemorasse a vitória. Maria Evelyn fechou os olhos por um momento. O peito subia e descia em uma respiração controlada. Aquilo não era o centro comunitário, não era a sala da avó, não era seguro, era julgamento, exposição, espetáculo. Mas ela não ia recuar. Suas mãos encontraram o lugar certo e as primeiras notas surgiram, suaves, hesitantes, como um sussurro pedindo para ser ouvido. Uma cadeira arrastou-se ao fundo. Alguém pigarreou. Ela ignorou tudo, se entregou. Escolheu uma peça gravada em seus ossos. Uma que havia tocado 1000 vezes sozinha, mas nunca assim. Clair de Lune, de Debussy, doce e luminosa. A melodia se espalhou no ar, frágil, porém firme, envolvendo o silêncio como seda. À medida que as notas floresciam, sua confiança crescia. As mãos se moviam com a fluidez de anos de prática noturna e desejos calados. A música crescia, cada acorde um pedaço da verdade dela, o cansaço dos sacrifícios, os sonhos enterrados sob boletos e horários de ônibus, a dor de ter tanto a oferecer e nunca ser convidada. As conversas cessaram. Os talheres ficaram intocados.
Até Harrison, que minutos antes ria com os amigos, agora estava mudo. Maria Evelyn não precisava olhar para sentir a mudança. A arrogância havia se dissipado, substituída por algo mais denso e silencioso. Ela não se conteve. O crescendo subiu como uma declaração. A alma transbordava pelas pontas dos dedos. A emoção tomava forma em melodia. E pela primeira vez em anos, ela não era música de fundo. Não era invisível. Ela era ouvida. Quando a última nota ecoou no ar, o salão permaneceu imóvel. O som final pairou, como uma respiração suspensa, relutando em desaparecer. Maria Evelyn permaneceu parada, os dedos ainda sobre as teclas, o coração disparado, esperando o que viria a seguir. Então, como se um encanto tivesse sido quebrado, o salão explodiu em aplausos. Foi instantâneo, alto, vivo, reverberando pelas paredes, envolvendo Maria Evelyn como um abraço inesperado. Alguns convidados se levantaram, aplaudindo com tanta sinceridade que lágrimas surgiram em seus olhos. Seus colegas de trabalho se juntaram, radiantes de orgulho e surpresa. Mas Harrison permaneceu sentado. O sorriso arrogante que carregava havia sumido, substituído por uma expressão vazia. Parte choque, parte desconforto. Ele, por fim, ergueu as mãos e bateu palmas devagar, de forma contida e mecânica. Mas nem mesmo aquele gesto, sem entusiasmo, poderia apagar o que acabara de acontecer. Maria Evelyn havia retomado algo naquela noite. Sua voz, seu valor. E nenhum traço de arrogância ou desprezo tiraria isso dela novamente. Quando os aplausos se acalmaram, o restaurante suspirou em uníssono. Maria Evelyn se levantou do banco, as pernas ainda trêmulas, mas a postura ereta. Olhou ao redor e, pela primeira vez naquela noite, não viu estranhos em ternos e saltos. Viu pessoas que testemunharam algo real. Os rostos não mostravam apenas educação, mostravam algo mais profundo. Respeito, admiração, até um certo deslumbramento. Ela não olhou para Harrison de imediato. Primeiro fez um leve aceno de cabeça para um casal sentado na frente que aplaudiu com entusiasmo, os lábios formando um pequeno, mas genuíno sorriso. Não era orgulho o que preenchia seu peito. Era alívio. Alívio por o medo não ter vencido. Alívio por ter escolhido a si mesma quando mais importava. Então, como puxada pela gravidade, ela encontrou o olhar de Harrison novamente. Ele agora mantinha as mãos cruzadas sobre a mesa. A confiança que vestia como armadura havia rachado visivelmente. Seu rosto estava ilegível, como se ainda não soubesse se deveria admitir a derrota ou insistir na pose. Bom, disse ele enfim, a voz um pouco alta demais para o silêncio que restava. Isso foi inesperado. Deu uma risada seca, sem o charme de antes. Talento de convidado aparece nos lugares mais surpreendentes. O comentário caiu com um peso surdo. Os amigos de Harrison trocaram olhares desconfortáveis, sem saber se deviam responder ou fingir que não ouviram. Maria Evelyn inclinou levemente a cabeça, reconheceu a tentativa. Era para soar como um elogio, um gesto de paz, mas vinha vazio, revestido de orgulho, desprovido de sinceridade. Obrigada, disse ela com a voz calma e contida. Não havia rancor, nem doçura, mas também não havia submissão. Ela não permitiria que ele a arrastasse de volta para aquele espaço pequeno onde ele tentara confiná-la. Sua música já tinha dito tudo o que precisava ser dito. Harrison pigarreou, visivelmente desconfortável sob o peso de tantos olhares silenciosos. Fez um sinal para um garçom pedindo outra bebida, claramente tentando recuperar algum controle da situação.
Você tem um grande talento, acrescentou, forçado e quase ressentido. Maria Evelyn não recuou, apenas assentiu uma vez, mantendo o olhar firme. Todo mundo tem, respondeu ela, com a voz baixa e segura. Alguns só param de esconder. O que importa é como você escolhe usar isso. As palavras não foram ditas em voz alta, mas cortaram o ambiente como uma nota final, clara e verdadeira. Seguiu-se um silêncio breve, mas denso. A resposta de Maria Evelyn não foi agressiva nem arrogante, mas teve mais peso do que qualquer coisa que Harrison dissera a noite toda. Ele se remexeu desconfortável na cadeira, a postura confiante que usava como escudo, agora visivelmente desmoronada. Aos poucos, os clientes voltaram sua atenção para os pratos, mas o clima do restaurante já não era o mesmo. O sussurro de exclusividade e elegância calculada tinha sido substituído por algo mais profundo: respeito, reflexão, talvez até admiração pela jovem que lhes lembrara que o verdadeiro poder não precisa gritar. Mas não era só constrangimento que Harrison carregava agora. Era exposição. O jogo que ele vinha jogando havia desmoronado, e nenhum discurso elegante poderia reconstruí-lo. A sala inteira o havia visto como ele era. Maria Evelyn se afastou do piano, o coração ainda acelerado, mas os passos firmes. O peso do que acabara de acontecer pousou sobre ela, não como um fardo, mas como uma afirmação silenciosa. Seus colegas a receberam com sorrisos sutis e acenos discretos, gestos pequenos, mas que diziam muito. Ela ainda tinha um turno a cumprir, claro, mas algo dentro dela havia mudado. A coluna mais ereta, o olhar mais vivo, a presença mais forte. Na mesa de Harrison, a energia evaporara. Os amigos que antes riam com ele agora olhavam para os copos ou pratos, evitando contato visual, como se encarar Maria Evelyn os tornasse cúmplices. O canto do restaurante, que fora um centro de arrogância e superioridade, agora era silêncio e olhares de lado. A noite seguiu. Maria Evelyn passou de mesa em mesa com um novo senso de propósito. Ela não estava mais se apresentando, estava ocupando o próprio espaço. Mais de um cliente a parou com delicadeza. Uma senhora mais velha tocou seu braço quando ela entregou uma sobremesa. Você foi extraordinária, sussurrou com os olhos marejados. Não pare. Um homem perto do bar se inclinou enquanto ela completava o copo. Aquilo foi real. Não deixe ninguém apagar isso, disse ele com convicção contida. Maria Evelyn retribuiu com acenos gratos e sorrisos suaves. Não eram apenas elogios, eram reconhecimentos, eram combustível, mas nem todas as interações foram tão gentis. Ao se aproximar da mesa de Harrison para entregar a conta, o rosto dele estava mais fechado, talvez ressentido, talvez com um traço mínimo de respeito relutante. Ele levantou os olhos, o canto da boca tremendo. Você fez seu ponto, resmungou, quase amargo. Não precisa prolongar. Maria Evelyn sustentou o olhar sem piscar. Nunca foi sobre fazer um ponto, respondeu com firmeza. Eu só queria tocar. Não havia mais nada que ele pudesse dizer. Desviou o olhar, tamborilando os dedos no copo, o homem antes tão imponente agora preso no próprio silêncio desconfortável. O poder havia mudado de mãos, e todos, especialmente Harrison, sabiam disso. Enquanto ele assinava o recibo, um de seus acompanhantes, um homem mais jovem, de olhar mais gentil e jeito mais reservado, olhou para Maria Evelyn e disse: Você foi incrível, de verdade. A sinceridade na voz dele a pegou de surpresa.
Por um momento fugaz, ela viu uma centelha de verdade naquele grupo que sempre considerara superficial. Obrigada, respondeu. Ela falou com a voz calma e controlada. Não havia raiva, nem veneno, mas também nenhuma suavidade. Ela não deixaria que ele a arrastasse de volta para o espaço apertado onde tentou aprisioná-la. Sua música já havia dito tudo o que precisava ser dito. Harrison pigarreou, visivelmente desconfortável sob o peso de tantos olhares silenciosos. Fez um gesto para um garçom pedindo outra bebida, claramente tentando recuperar alguma aparência de controle. Você tem um talento e tanto, acrescentou forçado, quase ressentido. Maria Evelyn não se abalou. Assentiu uma vez, mantendo o olhar firme. Todos têm, respondeu com a voz baixa e segura. Alguns de nós apenas param de esconder. O que importa é como você escolhe usar isso. As palavras não foram ditas em alto volume, mas cortaram o ambiente como uma nota final, clara e verdadeira. Um silêncio se seguiu, breve, mas denso. A resposta de Maria Evelyn não foi raivosa, tampouco arrogante. Ainda assim, teve mais impacto do que qualquer coisa que Harrison dissera naquela noite. Ele se remexeu na cadeira, a postura confiante que vestia como uma armadura agora visivelmente desmoronando. Os clientes, aos poucos, voltaram a se concentrar em suas refeições, mas o clima no restaurante havia mudado. O zumbido sutil de exclusividade e elegância calculada deu lugar a algo mais profundo. Respeito, reflexão. Talvez até admiração pela jovem que os lembrou de que o verdadeiro poder não precisa gritar. Mas não era apenas constrangimento que Harrison carregava agora. Era exposição. O jogo que ele tentava jogar havia desmoronado, e nenhuma lábia polida conseguiria reconstruí-lo. Todos na sala o haviam enxergado com clareza. Maria Evelyn se afastou do piano com o coração acelerado, mas os passos firmes. O que acabara de acontecer não se impôs como um peso, e sim como uma afirmação silenciosa. Seus colegas de trabalho a receberam com sorrisos discretos e acenos sutis, gestos pequenos que diziam muito. Ela ainda tinha um turno para terminar, claro. Mas algo dentro dela havia mudado. A postura mais ereta, os olhos mais vivos, a presença mais firme. Na mesa de Harrison, a energia havia evaporado. Os amigos que antes ecoavam suas risadas, agora encaravam os próprios copos ou pratos, evitando contato visual, como se olhar para Maria Evelyn os tornasse também responsáveis. O barulho vindo daquele canto, antes cheio de autoconfiança e superioridade, foi substituído por silêncio e olhares de lado. A noite seguiu. Maria Evelyn passou de mesa em mesa com um novo senso de propósito. Ela não estava mais se apresentando, estava ocupando seu espaço. Mais de um cliente a parou com delicadeza. Uma senhora mais velha segurou sua mão enquanto Maria Evelyn servia uma sobremesa. Você foi extraordinária, sussurrou com os olhos marejados. Não pare. Um homem no bar se inclinou durante uma reposição de bebida e disse com convicção calma. Aquilo foi real. Não deixe ninguém apagar isso. Maria Evelyn agradeceu com acenos gratos e suaves obrigadas. Aquilo não eram apenas elogios. Eram reconhecimentos. Eram combustível. Mas nem todos os encontros foram tão gentis. Quando ela se aproximou da mesa de Harrison para entregar a conta, seu semblante estava mais rígido, talvez ressentido, com um leve traço de respeito relutante. Ele a olhou de relance, o canto da boca se contraindo. Você fez seu ponto, murmurou quase amargo. Não precisa prolongar. Maria Evelyn sustentou o olhar sem hesitar. Nunca foi sobre provar um ponto, disse, com um tom calmo. Eu só queria tocar. Não havia mais nada que ele pudesse dizer. Desviou o olhar.
os dedos tamborilando no copo, a figura outrora dominante agora sentada no silêncio desconfortável que ele mesmo criou. O poder havia mudado completamente de mãos, e todos, especialmente Harrison, sabiam disso. Enquanto ele assinava o recibo, um de seus acompanhantes, um homem mais jovem, de olhar gentil e atitude mais reservada, olhou para Maria Evelyn e disse: "Você foi incrível, de verdade." A sinceridade na voz dele a pegou de surpresa. Por um instante, ela enxergou um lampejo de autenticidade em um grupo que já havia descartado como superficial. "Obrigada", respondeu com um sorriso suave antes de se virar e se afastar. Quando a noite chegou ao fim, Harrison e sua comitiva saíram sem alarde. Sua típica saída dramática foi substituída por uma partida silenciosa e desconfortável. Maria Evelyn os observou ir, sem sentir nem vingança, nem rancor. Ela não pensava mais em Harrison. Sua mente já estava focada no que viria a seguir. As gorjetas daquela noite haviam sido generosas, o suficiente para pagar o aluguel e ainda sobrar um pouco, o bastante para finalmente marcar aquelas aulas de piano que ela vinha adiando. Ao trancar as portas e sair para o ar fresco da noite, algo dentro dela parecia diferente, mais leve, mais forte. Não era só o brilho de uma pequena vitória, era clareza. Ela não era apenas uma garçonete, e não era apenas alguém que um dia sonhou com algo maior. Ela era uma musicista. E nada, nem insultos arrogantes, nem pressão financeira, nem medo, poderia tirar essa verdade dela. Ao chegar em seu modesto apartamento, seus pensamentos não estavam no passado, mas nas possibilidades do que poderia vir. Sentou-se no velho banco em frente ao seu piano vertical, com teclas lascadas e som levemente abafado. Ele não tinha o esplendor do reluzente piano de cauda de Bellamy, mas não precisava ter. A música ainda era dela e fluía do mesmo lugar de sempre, seu coração. Algo havia mudado dentro dela naquela noite. Não apenas um sentimento passageiro de vitória, mas uma compreensão mais profunda. Seu talento não era algo que precisava defender ou justificar. Ele simplesmente existia, e isso era o suficiente. Nos dias que se seguiram, sua apresentação virou uma lenda silenciosa. Clientes que estavam presentes contavam a história da garçonete que calou um milionário apenas com graça e música. A notícia começou a se espalhar, e poucos dias depois, Maria Evelyn recebeu um telefonema. Um produtor musical que jantara naquele dia, em visita de Atlanta, havia conseguido seu contato através do restaurante. Ele não oferecia fama instantânea, mas oferecia algo real. Tempo de estúdio, uma chance de gravar uma demo. Um primeiro passo. Maria Evelyn disse sim. Não porque achasse que isso mudaria tudo da noite para o dia, mas porque sentiu que uma porta estava se abrindo. E pela primeira vez em muito tempo, ela não teve medo de atravessá-la. Durante anos, Maria Evelyn permitiu que o medo e a dúvida sussurrassem mentiras em seu ouvido, dizendo que ela não estava pronta, que seus sonhos eram inalcançáveis, que ela nunca seria suficiente. Mas agora, a verdade estava diante dela. Inegável. Sua resiliência, sua autenticidade silenciosa e seu amor inabalável por sua arte eram suas maiores forças. O que aconteceu com Harrison Bellamy não foi apenas uma humilhação pública virada do avesso. Foi uma revelação, um lembrete de que o verdadeiro poder não vem do dinheiro, da arrogância ou do controle. Vem da integridade, de se recusar a encolher. Harrison, com toda a sua riqueza e charme presunçoso, jamais poderia tirar dela o que a tornava quem era. Ele representava cada voz que já lhe dissera que ela não podia ou não devia, e ela o silenciou, sem discussão, sem raiva, mas com algo mais puro, sua música. Para quem assistiu à história se desenrolar, a mensagem de Maria Evelyn era clara. Nunca deixe que outra pessoa defina seu valor. O mundo está cheio de Harrisons.
Pessoas que escondem suas próprias inseguranças, diminuindo os outros. Mas a verdadeira força está em permanecer firme em sua verdade, em deixar sua paixão falar mais alto que o cinismo deles. Ao fechar delicadamente a tampa do piano e descansar os dedos sobre a madeira gasta, Maria Evelyn sorriu. Sua jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez parecia que ela realmente havia começado. E você? Qual sonho tem deixado de lado porque o medo disse para esperar? Não deixe o barulho do mundo abafar sua própria voz. Não espere por um momento como o de Maria Evelyn. Crie o seu. E se essa história te tocou, inscreva-se para mais histórias maravilhosas de força silenciosa, resiliência e triunfos inesperados. Porque a próxima história pode ser a sua.